Aqui, o clássico entre Cruzeiro e Atlético promoveu mais um encontro de canalhas. Pronto. Se eu pudesse catalogar, vocês iam ver que pode ser que mude uma figurinha daqui ou de lá, mas via de regra são os mesmos. Se não foram os da briga passada, serão os da briga subsequente ou estão fazendo escola entre um e outro. Torcedores dos dois times se enfrentam. Torcedores não. Bandidos vestidos de camisa dos dois times se enfrentaram com pedaços de pau e pedras minutos antes do jogo. Uma pessoa ficou gravemente ferida e foi levada para o pronto-socorro do Hospital João 23. Etel Corrêa conta pra gente. As imagens mostram a correria na Avenida Pedro II, antes do início do jogo entre Atlético e Cruzeiro. É possível ver o momento em que um homem arremessa uma pedra em direção a um grupo de pessoas. Um cruzeirense identificado como Lanilton César, de 27 anos, ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital João 23. Testemunhas disseram que ele foi agredido por torcedores do Galo quando se dispersou do grupo e foi tomar água em um posto de combustíveis. Escutei eles correndo, aí a polícia passando e eles escondendo atrás do carro. Mas eram os atleticanos mesmo correndo atrás? Os atleticanos. O policiamento foi reforçado por toda a região central e na Pampulha, por causa do clássico. Nos bares, torcedores dos dois times tinham expectativa de vitória e falavam em paz no campo. Aqui não tem briga não, né? Canta o hino do Galo aí, ó. Canta aí. O bar e veio pra cá. Nós somos todos amigos lá e aqui. Superando as diferenças na hora do clássico. Não é perfeito. Nada é perfeito. Tem briga hoje? Não, o Galo vai ganhar, então dá tudo certo. Apesar do policiamento reforçado aqui no entorno do Mineirão, um homem da torcida do Galo foi preso após se envolver no roubo de um celular. Segundo a vítima, ele estava no meio de um grupo de pelo menos 5 pessoas que atacou um grupo da torcida rival. Terceiro 8, aí cercaram eu e o outro menino, aí nós começamos a trocar com eles, aí era aquela loucura do parreiro. Aí esse correu. Aí nós correu atrás, aí o celular caiu, aí esse tinha voltado, aí os policiais separou, eles pegou. Aí os policiais pegou eles lá com o celular, mas só o dinheiro que não recuperou, os R$400. Ah, você roubou o celular mesmo? Eu não roubei não, senhor. Uai, mas você foi pego aí pela polícia, uma mão no botija, não foi? Você não tava com o celular? Porque eu tava perto, eu não peguei o celular não. Em campo, o jogo terminou empatado. Muitos torcedores saíram do Mineirão antes do fim da partida. Eles esperam pelo novo confronto, com vitória e paz no estádio. Mas o Galo não vai dar conta lá no Horto, não. Vai dar Cruzeirão, 6-1. Dois times jogou bem, sem violência, sem o que se importa. E foi um jogo maravilhoso. Vai ser campeão. É Galo doido na cabeça. Galo! Meus amigos, hoje é dia 1º de maio, o último jogo dia 30 ontem, agora domingo tem de novo. Certamente o esporte vai polemizar isso durante a semana inteira. Eu convidei, graças a Deus eles permaneceram comigo aqui, Major Fábio Almeida, que é comandante da 17ª Companhia de Polícia. Major Fábio está chegando para cá poder falar comigo. Tudo da Regina Pampulha, meu querido Major Fábio. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Eu recebo também com toda a honra o Major Calixto, que é o subcomandante do Batalhão de Choque. Major Calixto, mais uma vez. Estou segurando o senhor aqui na agenda, né, Major? Tudo bem? Prazer em recebê-los aqui. Igualmente. A contundência do Alterosa alerta, e eu acho que é porque minha paciência que fica pouca mesmo, sabe, Major? Para mim, é uma recorrência que os senhores enfrentam já há alguns anos. É assim que ascenderam a essa condição de mais visibilidade do mercado nacional de futebol, Atlético e Cruzeiro, torcedores de Atlético e Cruzeiro estão protagonizando já há algum tempo. Eu falo com o senhor primeiro, que é responsável pela parte externa, né? Estão protagonizando há algum tempo já essas cenas lamentáveis aí, né? Boa tarde, Major. Boa tarde, Stanley. Eu pergunto ao senhor, a expectativa que a polícia tem para esse agora já foi. E para o domingo, alguma modificação em função de ser no Horto o jogo? Bem, a gente tem que lembrar que esse jogo Atlético Cruzeiro, né, é o maior evento da cidade. A cidade praticamente para, né? Seja para ir no estádio, seja para assistir aos jogos. Nos últimos jogos no Mineirão, aí eu posso falar pelo Mineirão, né, nós temos aí um planejamento bem específico que começa no mínimo 10 dias antes. 10 dias antes, mano. Qual que é a estratégia? Nós já nos corredores, já colocamos viaturas a cada 300 metros, né, já reforçamos o policiamento em todo o entorno do Mineirinho,
na torcida visitante para realmente garantir a segurança do time com o menor número de torcedores. Né? A gente tem um local específico para os três locais específicos, no caso aí da torcida do Cruzeiro, exatamente para ocupar o espaço muito antes do início do jogo, para evitar esse tipo de problema. Acompanhar as torcidas organizadas chegando ao estádio, né? E eventualmente, como foi mostrado, né, atuar de forma repressiva. Né? Ontem, por exemplo, nós tivemos 3 ocorrências na parte externa. Nós tivemos essa ocorrência que foi mostrada, né, um agente de roubo preso em flagrante. Certo. Nós tivemos um outro agente de furto, também preso em flagrante, na saída da torcida do Cruzeiro. E tivemos também uma ocorrência de furto, né, mas já inclusive com o agente aí identificado. Certo. Então a gente tenta, bem antes do início do jogo, fazer um planejamento que priorize o preventivo, o acompanhamento do torcedor quando ele estiver chegando ao estádio. E ao final a mesma coisa. Certo. Viaturas posicionadas nos locais estratégicos, né, acompanhando a saída do estacionamento, acompanhando os corredores, acompanhando o ponto de ônibus. Então a gente tem essa mente de que se a gente trabalhar de forma preventiva, a gente resolve metade dos problemas lá no Mineirão. Né? Em um evento dessa envergadura, igual o Atlético Cruzeiro, a gente tem apenas 3 registros de ocorrências, né? A gente ficou satisfeito com o resultado. Mas sempre a gente busca aprimorar de um jogo para o outro. O viaduto Helena Greco, o antigo Castelo Branco, hoje Helena Greco, faz parte da competência do senhor, da atribuição do senhor, não? Porque eu ia mostrar os senhores as imagens aqui, ó. Não dá para perceber, a televisão tá aqui. Tá. Como é que se prepara a Pampulha lá em cima e o Helena Greco vira palco de guerra como esse aqui? Pelo nosso planejamento inicial, né, do estádio, no lado externo, né, o policiamento ele até não chega até esse local, mas nós temos equipes, né, do 1º Batalhão, que é responsável pela área central, pela equipe da 9ª Companhia, que é responsável pela essa parte do Padre Eustáquio, do Carlos Prates, né, em pronto atendimento caso seja necessário, que foi o que aconteceu. Né, acionados de imediato, as viaturas chegaram, foram abordadas, houve a dispersão de acordo com o tumulto. Inclusive, vale a gente destacar que a vítima dessa briga foi conduzida e socorrida pela própria Polícia Militar. Pela própria polícia. A Polícia Militar que chegou ao local, né, dispersou aquele tumulto que estava generalizado e ainda, né, socorremos e fizemos nosso papel. Eu pergunto, o Rafael Martins está comigo? Cadê o Rafa? Então coloca o Rafa na tela aqui embaixo para mim, ele quer fazer uma pergunta para os oficiais. Por favor, boa tarde, Rafa. Boa tarde, Stanley, boa tarde a todos. Rafael, perguntas ao Major? Está comigo aqui atrás? Você estava falando sobre um dos pontos do viaduto da Helena Greco, é uma torcida organizada, é isso, Rafa? No final do viaduto ali, descendo para a Praça Raul Soares, fica a sede da Máfia Azul. Né? Na ponta, então, chegando a Raul Soares, é a sede da Máfia Azul. E na outra ponta ficava a sede da Galocura. Não sei se a sede da Galocura é lá mais, na Pedro II. Entendi. Então, na verdade, o viaduto ele liga uma torcida a outra. Esse mesmo viaduto aí. Por favor, só vai responder agora? Sob esse ponto de vista, desse encontro de torcidas, qual que seria a dinâmica que a polícia tem que desenvolver ou está desenvolvendo para poder evitar problemas maiores, né? Porque não está acontecendo, mas problemas maiores, qual a dinâmica da polícia? Inicialmente recebo o nosso boa tarde. Muito obrigado, Major. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Militar, ela trabalhou durante a semana que antecedeu o Clássico em reuniões com todas as torcidas organizadas. E nessas reuniões foi deliberado com a Máfia Azul, que é uma torcida organizada do Cruzeiro, e com a Galocura, que é uma torcida organizada do Atlético, as duas principais, né? Uma das principais, porque as sedes, elas realmente se encontram ali pelo viaduto Helena Greco. Entendi. Então foi acordado com essas torcidas que os torcedores não fariam uso desse espaço, exatamente para criar um espaço ali de separação neutro para que não houvesse problema. Em função disso, nós tínhamos a Polícia Militar, através do 1º Batalhão e do próprio 34º Batalhão, equipes nesses locais. Só que o tumulto foi muito grande. Então essas equipes, elas fizeram a intervenção, dispersaram essa confusão que a gente pode ver, nas imagens, e inclusive socorreram o torcedor que foi ferido. Mas a Polícia Militar, ela sempre se preocupa com o viaduto Helena Greco, porque é justamente o local de confluência entre sede de Galocura, sede de Máfia Azul. E isso foi acordado. Inclusive, é importante dizer isso para o torcedor, para o cidadão belo-horizontino, que nós vamos avaliar essas imagens, vamos conversar com os diretores de ambas as torcidas, Galocura e Máfia Azul,
que foram as protagonistas desse problema, para a gente adotar alguma medida administrativa punitiva, se for o caso, para que isso não volte a acontecer. Mas isso foi acordado, as torcidas não deveriam fazer uso desse espaço. Ô Major, para os senhores a pergunta para ambos. A polícia, então, antes que esse evento dessa magnitude, Major Fábio, aconteça, ela faz uma interlocução com todos os agentes, desde a nossa querida Guarda Municipal até as duas torcidas. Quer dizer, discussão e discurso, os senhores têm. O problema é que os desobedientes são muitos, não é isso? Exatamente. Major, pode ser o primeiro. Exatamente. Sempre que a gente vai ter um evento futebolístico de maior monta na cidade, a gente se reúne com as torcidas organizadas, se reúne com os demais órgãos estatais envolvidos para fazer um planejamento macro, porque a cidade não pode parar. E a polícia, o Estado precisa dar suporte para esse evento. Então, nesse clássico especificamente, nós nos reunimos com todos os órgãos e especialmente com as torcidas organizadas. Certo. Mas, pelo que a gente pôde perceber nas imagens, o acordo que foi feito não foi integralmente cumprido. E aí nós precisamos avaliar uma medida administrativa posterior. Major Fábio, eu sei que o senhor responde por Belo Horizonte, mas, por exemplo, me lembro com uma certa franqueza, no último jogo entre os dois, o problema se deu em Contagem, em uma subsede de uma outra localização de uma das duas torcidas. Ou seja, o problema das torcidas não é o local onde se encontra, não, porque eles marcam, inclusive, pela internet essas brigas assim. Eu não posso continuar chamando esses caras. Peço licença ao senhor pela minha particularidade, mas fica complicado para mim chamá-los de torcedores, igualando-os a pessoas que estavam esperando que o jogo acontecesse, mas eles são guerreiros, digamos assim, como eles se chamam, de guerras marcadas até pela internet. A polícia tem conhecimento disso? Vistoria isso? Sim, nós temos um serviço de inteligência que monitora redes sociais, esses encontros, inclusive, através de estudos de inteligência, que são incluídos no planejamento, não somente em Belo Horizonte, mas na região metropolitana como um todo, né? O planejamento ele é macro. Sim. Então ele engloba Betim, engloba Contagem, Birité, né? Não só no restrito ali a região do Mineirão. Então, nós temos pontuados aí esses locais, que são locais sensíveis, né, de confronto de torcedores, e dentro desse planejamento, de forma preventiva e eventualmente aí, né, atuando com a força necessária, né, para realmente prevenir ou, né, para tentar resolver evitar esse tipo de tumulto. Entendi. Major, agora vamos fazer um exercício meu, da minha parte, sobretudo, de futurologia. Não teve uma vez que eu tenha chamado aqui um evento preliminarmente e depois ele não tivesse, lamentavelmente, se consolidado de maneira violenta. Horto, por ser menor e com espaço para ser vigiado menor, é mais fácil para a polícia? Major Calixto, é mais fácil para a polícia por ser um ambiente menor, um espaço reduzido? É mais fácil ou fica mais difícil até para poder fazer uma evacuação? Bom, é importante esclarecer esses pontos. O estádio Independência é um estádio excelente, a estrutura é muito boa, sim. Trabalhar no estádio é muito tranquilo, a polícia consegue garantir a segurança dos torcedores com muita tranquilidade. O problema do estádio Independência são os arredores. É um bairro estritamente residencial, as vias de acesso são muito estreitas, então a chegada das torcidas é complicada. Esse aqui, Major, é um dos acessos ao Independência. Exatamente. E aí, sob esse ponto de vista, o senhor acha que para a polícia é mais fácil ou mais difícil? Quando a polícia militar, ela deu como alternativa mais segura o Independência ser utilizado com torcida única, é em função disso. Certo. Em função da complicação de se chegar com uma torcida em menor número, porque os arredores não nos permitem um deslocamento grande de público com a segurança 100%. Certo. Mas é possível fazer essa segurança desses torcedores. Mas a probabilidade de acontecer algum problema é maior. Então, como a Polícia Militar age sempre na prevenção, a gente quer evitar que os problemas aconteçam. Por isso é que a Polícia Militar acha que o estádio Independência, o ideal não é a torcida dividida, num clássico de rivalidade grande entre as torcidas. Mas é possível fazer. Agora, a intenção nossa é evitar problemas. Nós podemos fazer a segurança? Podemos fazer. Vamos fazer, se assim for acordado entre os clubes e a Federação Mineira? Vamos fazer, como já bem dito aí pelas autoridades competentes da Polícia Militar. Mas a possibilidade de acontecer um problema é muito maior. Entendi. Então, essa é a questão.
nós aqui da TV Alterosa queremos os senhores todos os dias, sobretudo para prevenção. Tá, Major? Muito obrigado pela presença dos senhores, esclarecedora a fala de sempre. Major Calixto, obrigado, um abraço a todos lá do nosso querido Choque. Obrigado. Voltem sempre. E se tiverem orientações lá da PM para poder mandar para cá, pode mandar todo dia que a gente coloca, para tentar evitar isso aí, sobretudo. Obrigado, senhores, mais uma vez. Obrigado.